Boa tarde a todos e a todas, a mais um seminário virtual do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Essa é mais uma das edições do nosso seminário e hoje temos a grata satisfação, de apresentar a pesquisa de nossa mestranda Maria Eduarda Freire, que será em seguida debatida e trará os apontamentos da doutora Tamires Santos. Primeiro, fazer uma breve apresentação, a linha de Segurança Internacional e Estudos Estratégicos, ela é coberta pelo programa e, basicamente, dois professores, têm levado adiante essas pesquisas relacionadas à segurança e defesa, que é o professor Augusto Teixeira, que, inclusive, é orientador na Maria Eduarda, e eu também tenho conduzido algumas pesquisas nesse tema em particular. A palestra de hoje tem como tema interoperabilidade e planejamento baseado em capacidades no Brasil. A Maria Eduarda Freire, ela, como eu adiantei, ela é mestranda no nosso programa e também bolsista da CAPES. E também temos como convidada a doutora Tamires Santos, doutora em Estudos Estratégicos Internacionais e atualmente pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aos que não estão acostumados com a nossa dinâmica, geralmente há uma apresentação de 15 a 20 minutos que a Maria Eduarda fará, em seguida terá ao mesmo tempo a Tamires para, enfim, fazer seus apontamentos, e Tamires, já adianto, você pode ficar à vontade até para extrapolar um pouquinho e extrapolar também o tema. A gente sempre é bem-vindo se o convidado não necessariamente ficar preso ao trabalho do discente, mas também, enfim, colocar suas percepções pessoais, fique absolutamente à vontade, tá? Eu vou fazer o papel de moderação, hoje, e, enfim, quero dar as boas-vindas a todos. Vejo que tem bastante gente na sala que nunca participou do nosso seminário. Sejam muito bem-vindos. Geralmente fazemos das quartas às 14h, esses seminários virtuais. E, então, vou passar a palavra para Maria Eduarda. Maria Eduarda, então, fique à vontade. E boa apresentação a todos e bom evento a todos nós. Certo. Eu vou só compartilhar aqui a tela, um PowerPoint que eu fiz. Aí você me confirma se está tudo ok, se está aparecendo certinho, tá? Tá ótimo. Foi? Sim, apareceu aqui sim. Ok. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa tarde a todos vocês. Agradecer todos que estão me assistindo. Gostaria também de agradecer ao programa por esse espaço, essa oportunidade. Muito bem-vinda de estar apresentando minha pesquisa para outras pessoas. E não deixaria de agradecer a Tamires, que, para quem não sabe, ela esteve na minha banca da graduação em 2018, e, mais uma vez, está participando de uma etapa muito importante dessa minha trajetória acadêmica, e sou muito grata, Tamires. Muito obrigada por estar participando disso, por ter topado. Disponha, Duda. Então, quando eu pensei em estruturar a minha apresentação para o webinar, eu achei que seria lógico se eu trouxesse a introdução da minha dissertação. Eu já tenho a introdução e o primeiro capítulo pronto, o segundo está encaminhado. E aí, eu pensei na introdução porque é onde eu apresento o tema, está mais geral, eu trago ali o meu problema de pesquisa, a estrutura da própria dissertação, minhas variáveis. Então, a minha apresentação hoje vai ter como base a minha introdução da dissertação. Claro que ainda é uma introdução preliminar, porque daqui para que eu termine o trabalho, finalize o terceiro capítulo, muita coisa vai ser alterada ainda, provavelmente, mas esse é o meu ponto de partida para estar conversando com vocês um pouco hoje. Então, eu tenho na minha dissertação o pós-Guerra Fria como marco temporal bastante importante para discutir esse tema sobre interoperabilidade e planejamento baseado em capacidades na defesa, de maneira mais geral, mas também trazendo aqui para a nossa realidade, para a realidade do Brasil. No sentido de que esse período ele se mostrou como um divisor de águas, porque ele foi uma quebra do antigo padrão de realizar missões, de se organizar as estruturas militares e também do desenvolvimento dos equipamentos de sistema, tanto de defesa quanto de segurança dos países.
Então, o ambiente mutável da segurança internacional, né, a partir dos anos 90, por aí, ele representou uma variável muito importante na busca pela mudança militar. E essa mudança militar ela foi crucial para as alterações nas regras do jogo. O que é que eu quero dizer com alteração nas regras do jogo? Aquela configuração que antes tinha uma ameaça clara que emanava dos estados, a gente começa a perceber algo mais disseminado por todo mundo e difícil de identificar. No caso aí, eu falo o crime organizado transnacional, desse tipo de ameaça que está espalhado pelo mundo, né? Não é tão clara como aquela ameaça que a gente percebia vir dos estados na época da Guerra Fria, por aí. Então, depois disso, as coisas começam a mudar. E aí, nesse contexto, acentuou-se a busca pela transformação militar, que eu vou ser muito pontual ao falar disso, porque eu acho que não cabe aprofundar muito aqui, apesar de ser importante, mas a transformação militar é um fenômeno que ela teve ponto de partida ainda na Guerra Fria, na União Soviética, né, onde estava sob a nomenclatura de Revolução Técnico-Militar, e posteriormente ela veio ser incorporada pelos Estados Unidos, se chamando Revolução dos Assuntos Militares, e em alguns momentos seguintes começou a ser chamada pelo que nós conhecemos hoje como transformação militar. E aí, esse fenômeno da transformação militar, ele prioriza muito mais o desenvolvimento de capacidades qualitativas frente às capacidades quantitativas. O que eu quero dizer com isso? As Forças Armadas, elas, no caso, o corpo militar ele precisa estar mais bem treinado, ele precisa estar melhor dotado de capacidade do que em número, do que em quantidade. Então, essa é uma prerrogativa básica da transformação militar, muito importante nesse contexto. E, além disso, esse fenômeno ele vai gerar toda a necessidade de um processo de adaptação por parte das Forças Armadas, dado essa incerteza das ameaças que se existem desse cenário de desafios assimétricos na segurança internacional. E aí esse processo de adaptação ele demandaria, no caso, mudanças institucionais, doutrinárias, organizacionais, entre outras. Então, fruto disso, descendo para o que de fato é o que eu estudo, né, decorrente de todo esse cenário que eu acabei de apresentar, a gente percebe o maior investimento na capacidade de ação conjunta e no processo de jointness. Então, o que é esse processo de jointness? Cada vez mais a gente percebendo a necessidade, a importância de ter os diferentes ramos das Forças Armadas atuando em conjunto, isto é, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, sempre buscando congregar esforços entre si. Então, a gente consegue perceber que aquela maneira usual, tradicional, de se realizar missões militares com base, muitas vezes, no emprego de uma única força, ela ficaria relegada ao passado, priorizando muito mais relações de cooperação entre essas unidades. Então, com o tempo, esse foi sendo percebido como um método mais efetivo de lutar. E é importante dizer que, apesar jointness, ele não é algo novo, ele é um processo já antigo. Essa necessidade de atuação conjunta das Forças Armadas não surgiu agora, após a Guerra Fria, mas ele começou a ganhar mais destaque nesse período. Então, por isso que eu considero um marco e tomo esse período como ponto de partida para os meus estudos. E aí, decorrente desse processo de jointness, a gente tem a interoperabilidade, que é o que vai ser estudado por mim, ao lado de jointness na dissertação e também de PBC. Jointness é entendido como um processo mais amplo, enquanto a interoperabilidade a gente entende como um elemento desse processo, um elemento fundamental. Então, eu trago aí esse conceito, que seria o intercâmbio de serviços entre sistemas, unidades ou forças. E aí, isso entendendo que é necessário que haja troca, que haja padronização, cooperação e sinergia. Isso seja entre as próprias forças, os documentos, no sentido de alcançar um propósito comum que existe entre eles. E esse propósito comum é muito relacionado a uma diretriz política estabelecida, né? Tem essa diretriz política que precisa ser alcançada, esse propósito comum, no caso, e para isso é necessário que haja sinergia, cooperação, padronização. Então, a interoperabilidade, ela significa isso, significa essa sinergia, essa cooperação. E eu trouxe para vocês o glossário das Forças Armadas, que é do Brasil, ele é do ano 2015, e ele traz duas definições que eu acho muito importantes para a interoperabilidade. Vou
ler muito de forma tópica, só para contextualizar, só para vocês entenderem melhor. A interoperabilidade ela é a capacidade de forças militares, nacionais ou aliadas, de operarem efetivamente de acordo com a estrutura de comando estabelecida. Então, aí, sempre tem que haver a busca por otimizar recursos humanos e materiais. Isso vai ser algo que a gente vai conseguir identificar também no PBC. Essa necessidade de usar os recursos que se tem, que está disponível da melhor forma possível. E aí, esse alto grau de interoperabilidade, ele estaria ligado diretamente ao maior ou menor nível, como eu falei, de padronização, seja da doutrina, dos procedimentos, da documentação e dos materiais das Forças Armadas. Tem que estar sempre, assim, dialogando. A ideia é essa, é que haja diálogo, que haja intercâmbio entre essas forças para poder haver essa interoperabilidade. E aí, por último, tem essa definição, né, que seria a capacidade dos sistemas, unidades ou forças de intercambiarem serviços, que está muito relacionado com o que eu coloquei no começo do tópico, né, o que eu apresento ali. E aí eu acho importante falar também, né, que interoperabilidade Brasil não é algo que eu estude agora, no mestrado. A minha monografia, na graduação, eu estudei sobre a interoperabilidade entre as Forças Armadas brasileiras. E aí eu fiz um estudo de caso, que foi a Operação Ágata, que, para quem não conhece, a Operação Ágata é uma operação que é realizada na região de fronteira para combater os diversos crimes, crime transnacional, narcotráfico, e ela tem como pressuposto ser uma operação interagência e conjunta. Conjunta no sentido de que é entre três das Forças Armadas, né, atuando ali, sempre dialogando, e também com outras, e interagência no sentido de que é com outras agências governamentais. Então, essa é a característica principal da Operação Ágata, e ao falar isso, eu acho que fica claro que, para ela ser plena, ela necessita da interoperabilidade, que é essa troca. Se você está ali agindo com outras forças, com outras agências, você precisa de sinergia, de intercâmbio. Então, eu falo isso para dizer que eu trabalho interoperabilidade em Brasil desde a graduação. Já a PBC, o Planejamento Baseado em Capacidades, foi algo que eu decidi incorporar agora no mestrado. É algo relativamente novo para mim, mas que eu tenho pesquisado, adensado isso aí. E, pegando o gancho, né, eu falo aqui justamente que, a partir desse período que eu falei do pós-Guerra Fria, começou-se a perceber também o surgimento dessa nova abordagem sistemática de planejamento de força com base nas capacidades. Então, foi sendo deixado de lado aquela configuração de planejamento que tinha por base a identificação de ameaças específicas, ou seja, aquele país inimigo, por exemplo. Isso foi sendo deixado de lado, essa noção tradicional da defesa militar, para ser muito mais preferida uma noção, uma metodologia com base nas capacidades que são necessárias para enfrentar um grande rol de ameaças que muitas vezes são desconhecidas e difíceis de identificar, ameaças múltiplas. Então, a gente vê também meio que essa quebra, né, que eu coloco aí. Antes era PBA e PBC. PBA é planejamento baseado em ameaças e o PBC é planejamento baseado em capacidades. Então, a gente vê essa quebra e essa importância, essa necessidade de ser adotado cada vez mais um planejamento de defesa com base nas capacidades militares, não com base nas ameaças. E o PBC, ele vai ter muito como base um relatório que foi desenvolvido através do Programa de Cooperação Técnica entre os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E aí, esse relatório, ele determinava como fundamental que o ponto de partida para o PBC são as diretrizes governamentais, as diretrizes políticas, e a partir dessas diretrizes políticas deveria ser refletido, pensado uma gama de cenários prováveis futuros de ameaças. E aí, no caso, essa gama de cenários, o escopo de possibilidades com os quais as forças deveriam ser capazes de lidar, ele estaria relacionado claramente a um contexto de incertezas futuras, né? Não há como saber exatamente qual desafio virá, qual desafio surgirá. Então, o PBC ele tem isso como pressuposto. E a partir dessa lista de cenários possíveis, seriam pensadas as capacidades militares necessárias para poder lidar com esses diversos desafios. Só que, como eu falei anteriormente, uma questão é muito crucial, que é a questão dos custos. É preciso que esse planejamento de defesa
ele caiba no orçamento disponível para a defesa. Então, é por isso que a gente fala que o PBC ele precisa desenvolver toda uma estrutura de força aí, flexível, adaptável, robusta e sustentável, porque ele precisa se encaixar em todos esses aspectos que eu trouxe. Essa ideia de corresponder às diretrizes políticas, lidar com o cenário de incertezas, elaborar uma lista de cenários prováveis de desafios futuros, e, a partir disso, serem pensadas e refletidas essas capacidades militares fundamentais para lidar com esses desafios. E aí, agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, mais perto da gente, na América Latina, toda essa discussão sobre revolução dos assuntos militares, transformação militar, ela chegou um pouco mais de forma tardia, né, não foi exatamente na época aqui nos Estados Unidos, mas teve muito como base, como inspiração, os preceitos orientadores dos Estados Unidos. Isso tendo como fundamento todo um rol de ameaças não tradicionais, uma vez considerado que a região ela não lida com conflitos interestatais. Então, tinha por base essas ameaças específicas. Só que alguns autores eles vão dizer, por exemplo, o Covarrubias, acho que é muito conhecido por quem estuda transformação militar, ele vai falar que isso aqui, na América Latina, é mais entendido como modernização do que como transformação de fato, porque a modernização ela levaria muito mais a uma reestruturação do aparato militar, ao invés de uma mudança brusca, né, da estrutura. Então, essa modernização militar ela seria conduzida por alterações percebidas no contexto geopolítico mundial, e a partir disso seria notado essa necessidade de modernizar as forças. Então, no caso do Brasil, isso não vai ser diferente. A Estratégia Nacional de Defesa ela vem para salientar essa importância, a tentativa de 2008, esse documento, para salientar a importância de se modernizar as Forças Armadas, e isso sempre com base na busca por elevar a estatura geopolítica do Brasil e também a doutrina militar, e através disso a END, a Estratégia Nacional de Defesa, ela vai salientar a interoperabilidade como sendo crucial e a necessidade de estabelecimento de capacidades para a realização de ações. Então, esse é um dos documentos que é muito importante na minha pesquisa, porque ele serve também como uma diretriz muito relevante, né, no sentido de que ele traz a interoperabilidade como sendo fundamental, e essa importância do estabelecimento de capacidades, ao invés de ameaças, para poder serem realizadas as ações militares, tendo em vista que as ameaças elas são muitas vezes desconhecidas. Então, a AND ela é muito importante nesse sentido. E aí, já entrando de forma mais clara em aspectos relacionados à minha dissertação, eu trago a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e as variáveis. Eu acho importante salientar que a interoperabilidade aqui no Brasil, assim como o PBC, eles não são processos que são consolidados, né? Eles ainda estão em curso, em andamento, que precisa ser aprimorado. E aí, tendo isso em vista, a minha dissertação, ela não versa entender resultados desses processos. Ela versa entender o decurso deles, o decurso do PBC, o decurso da interoperabilidade no Brasil. Então, por isso, minha pergunta de pesquisa é essa. Como a implementação do planejamento baseado em capacidades pode contribuir para a interoperabilidade no Brasil? E aí, através disso, meu objetivo geral é realizar uma análise de como o PBC pode ser uma ferramenta importante para a interoperabilidade na defesa do Brasil, que é minha variável dependente. E, a partir disso, eu adotei como variáveis independentes a busca pela modernização das Forças Armadas, né, que faz aí uma setinha direta com a interoperabilidade, que foi o que como eu expliquei em relação à Estratégia Nacional de Defesa. Em segundo lugar, a necessidade de racionalizar no campo orçamentário de defesa do país e a necessidade de mais eficiência e capacidade combatentes entre as Forças Armadas. Então, essas são as minhas variáveis independentes para trabalhar a minha VD, a minha variável dependente e a interoperabilidade na defesa do Brasil. Lembrando que aí eu falo da modernização das Forças Armadas, Estratégia Nacional de Defesa, e ali se discute, se fala sobre a importância do PBC. Agora um pouco sobre o meu procedimento metodológico. Eu selecionei o estudo de caso e o método de congruência. O estudo de caso, visto que
Meu objetivo é analisar um caso específico, né? E o método de congruência, porque ele tem uma ferramenta que eu considerei muito relevante, que é justamente fazer uma conexão entre a literatura teórica especializada com o caso em análise. Então, eu busco através desse método, dessa ferramenta, criar relações, identificar relações entre as condições previstas pela teoria e as condições apresentadas pelo caso, para identificar se há diálogo ou não, né? Se aquilo que a teoria identifica como importante nessa relação PBC e interoperabilidade, se isso a gente consegue enxergar aqui no Brasil. E aí é importante dizer, como eu falei, que eu não quero focar em resultados desses processos, mas sim entender esses decursos, né, esses processos. E aí minha abordagem está muito mais relacionada às possibilidades, às limitações e aos desafios inerentes a toda estrutura de defesa, como isso influencia nesse diálogo entre PBC e interoperabilidade. E para isso, já mais na parte conclusiva daqui da minha apresentação, a estrutura da minha dissertação é essa. Capítulo 1, eu tenho a intenção, eu já fiz, na verdade, né, já está pronto. Eu apresentei todo esse debate sobre transformação militar, jointness e interoperabilidade, PBC, para poder entender, primeiramente, o que é isso, o que são essas coisas que eu estou falando, do que é que eu trato e como elas se relacionam. Então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro momento, eu tento entender como, através da mudança de planejamento de defesa, se dá as condições de produção, seja de interoperabilidade, seja da promoção do jointness, dessa ação conjunta entre as Forças Armadas. Então, aí, eu busco entender como é que esses assuntos eles se conectam, e também a pretensão do primeiro capítulo é muito mais dar subsídios para interpretar o caso Brasil de maneira empírica. No caso, capítulo 1, a parte teórica, capítulo 2 e 3, a gente já vai entrando um pouco mais no caso do Brasil para entender isso daí, essa realidade. E no final do capítulo 1, eu ainda trago o desenho e a metodologia de pesquisa para deixar mais claro tudo o que eu pretendo fazer na dissertação. Então, o capítulo 2, que no momento está em andamento, eu apresento o cenário brasileiro propriamente dito, né, o contexto da defesa aqui no Brasil, e eu tomei como ponto de partida a criação do Ministério da Defesa, até os dias atuais. E aí eu preciso explicar que, apesar da criação do MD, ele não ser assim, gatilho direto para a interoperabilidade, ele tem influência em processos que vão vir em seguida, que é a criação da Estratégia Nacional de Defesa, a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas em 2010, e que são processos que aí sim a gente consegue perceber uma influência direta na interoperabilidade. Então, esse segundo capítulo caminha mais nesse sentido de entender os marcos, os principais documentos de defesa do país, e sempre linkando, identificando aí como é que interoperabilidade e PBC vão se introduzindo na realidade da defesa do Brasil. Já no capítulo 3, o que a gente considera como o mais importante do meu trabalho eu vou levantar aí as limitações, os desafios e as possibilidades, né, como eu falei, atrelados à realidade institucional da defesa do Brasil. Isso fazendo vínculo direto com o capítulo 1, com o capítulo 2. É a parte mais conclusiva, é a parte que vai dar a resposta ao questionamento, à pergunta de pesquisa que eu coloquei no início. E aí a ideia é manter todo um padrão lógico entre os capítulos. No capítulo 1, transformação militar, jointness, interoperabilidade e PBC. Capítulo 2, Brasil, a mesma coisa, falar um pouco, contextualizar a transformação de defesa aqui no Brasil, descer para a interoperabilidade e em seguida para a PBC, para no terceiro fazer esse enlace entre a literatura e o caso. Então, minha dissertação no momento está estruturada dessa maneira, e eu gostaria de dizer que também eu não trouxe ainda, no caso, resultados preliminares da minha pesquisa, porque, como eu falei, o terceiro capítulo ele é o crucial, ele é o que eu considero o mais importante de todos, e ele é o que vai me ajudar a chegar a essas respostas. Então, eu ainda estou num processo de pesquisa, num processo de elucidação de muitas dessas coisas. Por isso que eu não trouxe resultados preliminares. Por fim, em relação à justificativa do trabalho, né, é um pouco daquilo que eu vim falando ao longo da minha apresentação. A gente tem percebido esse novo método, essa nova forma de se priorizar os assuntos militares, a partir da ação conjunta, a partir do planejamento baseado em capacidades.
Então, eu vejo como sendo relevante lançar luz, entender esses conceitos de jointness, interoperabilidade e PBC, e sempre, no caso da minha proposta, sempre tentando conectar esses dois assuntos que têm sido bastante preconizados pelos setores de defesa do mundo. E, de forma mais específica, no meu caso, trazendo para o Brasil. Eu já li alguns trabalhos sobre planejamento baseado em capacidades e Brasil, mas eles são mais antigos. Existem alguns recentes, mas nenhum eu encontrei tentando conectar essa relação tentando conectar de maneira muito clara, né? Planejamento baseado em capacidades e interoperabilidade no Brasil. Então, eu acho que talvez seria uma pretensão minha de contribuir nesse sentido para essa discussão. Então, eu acho que o que eu tinha que trazer para vocês, o que eu tinha que apresentar sobre a minha pesquisa é basicamente isso. E agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Maria Eduarda Freire, pela sua apresentação. Passarei agora, então, à doutora Tamires Santos, que fará os seus comentários e apontamentos. Boa tarde, gente. Duda, novamente, parabéns pela apresentação, pela estruturação desse tema que é tão relevante, que está em voga em tudo quanto é pesquisa e tudo quanto é trabalho e projeto que a gente tem em termos de defesa, né, hoje. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Então, assim, Duda, eu vi que você trouxe, assim, vários conceitos muito importantes, né, não só na construção do seu trabalho, mas que são bastante importantes, assim, na contemporaneidade da defesa, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional. Mas o que eu percebo? É um debate que é bem amplo, né, o seu debate conceitual, que traz conceitos que, assim, quando a gente vai trazer na realidade brasileira, eles já vão ter que ser lidos meio que a brasileira, e isso talvez seja um desafio aí na sua dissertação, né, um desafio de pesquisa bem grande aí para você desenvolver entre os seus capítulos 2 e 3, muito provavelmente. Então, assim, o que me chamou a atenção aqui é que esse debate, né, da RMA, é um debate, assim, que até hoje ele é bastante controverso, porque tem os defensores da RMA, tem os críticos, né, mas se percebe que o debate da RMA, o debate da transformation, né, no caso, transformação, é um debate, assim, que mesmo fora do Brasil é algo em processo. E, no caso, quando a gente vai comparar com os países da OTAN, você percebe que é um jogo que os Estados Unidos fez para si mesmo. Não é um jogo que inclui outros jogadores. Então, se você for fazer essa comparação dentro dos países da OTAN, você vai perceber que tem tiers, né? Tem linhas. E o gap entre esses tiers, desses países que ingressam nesse processo de transformação, modernização, ele acaba sendo grande, né? Por exemplo, comparando aí o gap Estados Unidos e Reino Unido, ele é um gap, assim, que, se a gente for pensar em termos de orçamento, implementação, é um gap considerável, né? Então, tem até um conceito que o Friedman trabalha, que é o conceito de RPA, Revolution in the Political Affairs. Então, ele acaba sendo algo que ainda em paralelo com esse processo de transformação, modernização, e é algo que talvez valha a pena você também analisar e trazer a brasileira, porque eu não vejo esses processos como dissociáveis, né? Porque junto com uma modernização em termos de capacidade, né, que a gente pensa aqui em planejamento de capacidades aqui no Brasil, existe uma necessidade de modernização institucional, né? E aí nisso a gente acaba indo para a amplitude do outro conceito mais importante ainda que é o que você traz, que é a de interoperabilidade, né? Aqui a gente vê muito a discussão da interoperabilidade em termos assim muito sistêmicos, né? Porque é um conceito que vem emprestado de sistemas. Então não é só uma questão que é compatibilidade entre sistemas que operam de forma diferente. Como você bem trouxe desde a época da graduação, em seus trabalhos de pesquisa, é um conceito que se desenvolve operacionalmente, quando a gente vai lidar com
a questão das Forças Armadas, né, no teatro de operações, como no caso da Operação Ágata, como no caso de outras operações conjuntas, no caso de operações combinadas e etc., próprias operações de paz também, mas é um conceito que, de uma forma menos trabalhada, mas muito necessária, que ele também teria que ser visto no caso institucional, no caso organizacional também. Então, a interoperabilidade, ela tem muitas facetas, né? E se a gente for trazer esse elemento para a questão do planejamento baseado em capacidades, a gente tem dificuldades, né? Porque nos próprios Estados Unidos, se a gente pensar, as dificuldades que eles têm, né, dessa implementação do PBC é a questão de uma falta de congruência entre a questão do planejamento, com um orçamento mais constrangido, com os requisitos mesmo em termos de recurso, versus os recursos que estão disponíveis, né, e que entram como prioridades. Então, isso é uma querela que os próprios mentores, né, os próprios predecessores também têm. Fora a questão também de endereçamento de riscos associados para cada modalidade de operação. Então, como a gente não está mais trabalhando no espectro de uma operação baseada com o planejamento baseado em ameaças, né? A gente está num contexto diferente, esse endereçamento também não é fácil. E aí, essa é uma dificuldade que a gente tem aqui também. Porque a gente tem operações de não guerra, a gente tem operações subsidiárias, a gente tem GLO, né? Isso afeta muito o desenho de força brasileiro versus a questão de planejamento de força, né? A estratégia de presença do exército. Então, assim, associado a tudo isso, aqui no Brasil a gente ainda tem a questão dos planejamentos individuais de cada força, porque os planejamentos não são feitos de uma forma conjunta. Então, é nesse aspecto que eu penso que quando a gente vai tratar essa ponte que você faz entre a interoperabilidade e o PBC, talvez não é como o PBC afeta a interoperabilidade, mas exatamente o contrário. Como a interoperabilidade é uma variável extremamente importante, se a gente for pensar em todas essas expressões dela, para que a gente tenha um PBC por aqui, né? Então, achei muito interessantes suas colocações, muito válidas, muito importantes, né? Tenho plena certeza que vai ser um trabalho muito interessante, né, nesses rumos e muito necessário, porque a gente avança, né, nesse debate sobre planejamento baseado em capacidade. E eu acho que outra coisa, que talvez, outro ponto, né, que talvez nem sempre fique muito claro aqui para a gente, é que tem alguns conceitos chaves no próprio documento da Estratégia Nacional que você utilizou, que eles não estão, assim, muito bem definidos, né? Então, assim, por mais que a gente que tenha essa centralidade dentro do conceito de interoperabilidade, a gente percebe que não está muito definido, não está muito claro os termos de objetivos disso, né? Uma coisa que o seu orientador traz muito, um debate que ele traz bastante, é a questão da dissuasão, né? Que também está presente desde 2008. É uma questão que a gente também tem definido, às vezes, aparece ora como uma capacidade que a gente quer agregar, né? Em termos de modernizar a defesa nacional e continuar, né, ter essa salvaguarda dos objetivos nacionais e da própria sociedade, mas, ao mesmo tempo, existem algumas descrições, né, no uso desse conceito, que acabam trazendo, assim, evocando mais uma questão de operações baseadas em efeitos, às vezes, que é um debate que eu tenho certeza que você também já entrou em contato. Então, se é um conceito que é central para a gente, não está 100% definido, isso também gera uma dificuldade em termos de planejamento, né? Então, é só mais um outro ponto, né? E
Enfim, acho que esses eram os principais pontos e observações que eu tinha da sua apresentação de uma forma bem rápida, bem sucinta. E aí eu queria ver seus pontos a respeito disso, dessas colocações, para a gente seguir aqui no debate. Certo. Isso que você colocou em relação à setinha, né? PBC para interoperabilidade ou interoperabilidade para PBC. Foi algo que, assim, me gerou muita dúvida, muito questionamento. Inclusive, discuti muito isso com o Augusto em reuniões, e aí, a partir das leituras, eu cheguei à conclusão de que o PBC, para minha análise, né, porque eu pretendo fazer, na literatura do PBC, traz como muito importante essa necessidade de estar sempre, de existir ações conjuntas. Então, eu queria entender, trazer isso para a realidade Brasil, como é que esse PBC afetaria a interoperabilidade aqui? Não sei se fica claro o que eu quero dizer. A relação, ao meu ver, na setinha lá, ficaria muito mais, na minha proposta, na minha pergunta, PBC interoperabilidade, à luz do Brasil. Só que com base aí na literatura, tentando entender isso. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. E aí, se eu estou me fazendo clara, claro. E aí, sobre o problema dos conceitos que a Estratégia Nacional de Defesa traz, né, de ser, muitas vezes, assim, ao meu ver, vago no que é interoperabilidade, com o que é isso aqui. Até não fica... Eu citei a questão que a AND traz, a necessidade das capacidades nas ações, ao invés do foco na ameaça, mas eles não, o documento não traz isso de forma muito clara, de forma muito específica. Então, essa pode ser realmente uma dificuldade quando analisado o caso, porque a gente não tem conceitos muito claros para falar de determinadas coisas. Então, como é que se trabalha isso aqui? Como é que isso vai ser aplicado no estudo? Eu acho que minhas observações são basicamente essas, sobre o que você falou. Ah, sim. Não, eu entendi, né? É uma proposta diferente, né? É que, a princípio, pelo fato da questão da interoperabilidade, ela ter essas várias facetas, né? Esses vários tipos de interpretação, esses vários tipos de desdobramento, a impressão que dá é que ela afetaria o todo do planejamento e não o inverso num primeiro momento, né? Mas eu entendi, né? O suporte da sua literatura seria mais entender como é que se dá essa outra relação, né? Que também é uma leitura interessante, né? Não deixa de ser uma leitura bastante interessante, né? E outra questão aqui, que eu estava dando uma olhada e acaba sendo algo assim para a gente se indagar, aqui no caso brasileiro, é a questão do planejamento baseado em capacidades, aliado a uma diminuição do efetivo militar, né, em alguns outros lugares, e aqui a nossa realidade ela acaba não se refletindo muito dessa maneira, justamente por conta que a gente tem um exército muito presente, a gente tem uma estratégia diferente, né? A gente tem um exército que está sempre aplicado em operações subsidiárias, a gente tem essa questão, a gente tem as operações de garantia da lei e da ordem, né? A gente tem a questão que paira nesse caso acaba sendo a seguinte: até que ponto a gente tem essa necessidade, né, versus esse contingente que a gente tem, que é um contingente bastante expressivo. E outro ponto é se a gente vai conduzir um planejamento baseado em capacidades e acabe se deparando com essa questão da diminuição do efetivo militar, o que a gente coloca no lugar desse gap que fica, dessa lacuna, né, que fica nessa questão das operações subsidiárias e das próprias operações de garantia da lei e da ordem, né? Então, é mais uma questão, uma questão institucional, um desafio que se coloca aí, né? Em comparação com outros lugares, né? Uma peculiaridade que a gente tem. Eu agradeço bastante sua contribuição, inclusive a pretensão de abordar esses aspectos de forma mais delicada e precisa no terceiro capítulo.
Então, como eu falei durante a apresentação, né, é algo que ainda está sendo destrinchado, melhor aprofundado, e tem pontos da sua fala em que eu realmente não tinha refletido sobre, não tinha chegado a pensar, e estou anotando tudo aqui, eu acredito que vai ser de bastante contribuição para esse terceiro capítulo. Muito obrigada. Ah, disponha, imagina. São mais, assim, provocações e reflexões, assim, baseadas no que você trouxe para gente e alguns desafios que a gente tem, né? Pensando na realidade que a gente tem em termos de forças armadas, em termos de desenho e dessas necessidades, e desse planejamento que a gente tem mesmo alinhado com o cenário de emprego, né? Então, são muitas questões. Quando a gente trata de planejamento, a gente acaba lidando com muitas frentes, né? Mas eu fico, assim, muito agradecida, né, de novo pelo espaço, por essa oportunidade dessa troca contigo. E... Sempre gratificante. Bom, obrigado tanto a Tamires como a Maria Eduarda, enfim, reflexões bastante importantes, né? Apenas aqui registrar, né, o João Humberto Della Torre coloca, né, de que oficiais do Ministério da Defesa e da ESG, do Exército Brasileiro e da FAB, da Marinha do Brasil, estão trabalhando juntos nesse processo de planejamento baseado em capacidades. Bem-vindo a todos os oficiais que estão aí presentes assistindo. Também vou aproveitar aqui, enquanto vocês podem ficar à vontade para colocar perguntas no chat, ou mesmo pedir a fazer perguntas, para também fazer uma propaganda do programa, que o ano passado publicou um livro justamente sobre estratégia e segurança, organizado pelo professor Augusto, junto comigo. E por conta dessa questão da pandemia, a editora da UFPB disponibilizou o livro em formato e-book, online e gratuito. Eu vou depois colocar aqui o link. Inclusive, tem um capítulo especificamente sobre transformação militar, né, que o professor Augusto escreveu, e outros autores da obra também, sei que estão aqui presentes, e dou as boas-vindas, né, como o Peterson, a Ana Carolina, que estava presente até há pouco. Então, fica aí o convite, depois vou deixar aqui o link, tá, do livro. São uma das produções aí do nosso programa dentro desse debate sobre estratégia. Então, fica aberto, então, as perguntas agora, se alguém tiver comentários, perguntas, observações, pode colocar no chat, ou se quiser pode abrir o microfone e fazer pergunta para Maria Eduarda ou para Tamires. Se não tiver para provocar, eu vou fazer uma, então. Que eu não sei se a Maria Eduarda ou a Tamires vai saber responder, mas é uma curiosidade que não é um tema que eu pesquiso, né? A parte de transformação militar e planejamento baseado em capacidades, mas do que eu, enfim, leio bastante mais sobre segurança do que sobre defesa. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, se vocês puderem, mesmo que introdutoriamente, falar um pouquinho, porque muito da literatura sobre isso, do pouca literatura que eu vejo, é uma literatura norte-americana, né? Assim, vem muita coisa dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar uma vez no CHDS, lá, né, em Washington. Enfim, muitos desses debates giram em torno dos pesquisadores que estão ali e da National Defense University. Mas queria saber de vocês se há também um processo similar em outras potências militares globais, como Rússia e China. Se vocês têm alguma pesquisa sobre nesse sentido, ou se quiser puder apontar um pouquinho, tanto na parte como que tem sido desenhada a transformação militar desses países, e mesmo esse planejamento baseado em capacidades. Para a gente começar um pouquinho o debate aqui, uma curiosidade que veio ao ouvir a Maria Eduarda e também os comentários da Tamires. Então, eu realmente não... Rússia, China, está fora do meu escopo de pesquisa. Eu acho que eu não
principalmente sobre transformação militar. Eu acho que eu não teria tanto a contribuir em relação a isso. Eu não tenho realmente muito conhecimento em relação à transformação militar e PBC na Rússia e na China. O foco é mais Brasil e Estados Unidos. Olha, digo mesmo, porque eu fiquei muito mais assim no eixo OTAN também, em relação à pesquisa, até por conta de parametrizações. Então, quando fui fazer algumas pesquisas sobre transformação, processo de jointness, jointry, fiquei muito mais Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, no máximo. Então, acho que até por conta de barreira linguística não me aventurei por esses países, mas é realmente uma indagação interessante, professor, seria bem interessante. Eu vi, acho que uma perguntinha aqui no chat. Isso, eu vou trazer a pergunta no chat. Bom, obrigado aí. É interessante até a resposta de vocês do quanto que são atores importantes que a gente explora pouco ainda no Brasil, né? Os dois, assim, falo por mim também, que não entendo praticamente nada de Rússia e China, mas são atores importantíssimos. Temos no chat a pergunta do Paulo Montini. O Paulo pergunta o seguinte, né? É um projeto interessante, a ideia do projeto baseado em capacidades está sendo pensado em todas as forças? Tem achado material sobre isso na Marinha Brasileira e na FAB, ou apenas no Exército Brasileiro? Vocês preferem que façam uma por uma ou fazemos um bloco? Uma por uma, né? Tá, então pode responder essa e depois a gente a próxima. Então, como aqui, já tem até a resposta embaixo, né? No próprio chat do Carlos Eduardo, ele fala que esse planejamento está sendo desenvolvido no Ministério da Defesa de maneira geral, conjunta, entre as três forças. E eu tenho encontrado sim, alguns documentos que não só do Exército, como também da Marinha e da FAB. E tem a própria assessoria, né, de planejamento baseado em capacidades, que eu acredito que esteja trabalhando isso de maneira conjunta entre as três forças, até porque, como eu falei, o planejamento baseado em capacidades, ele preconiza a ação conjunta, então não faria sentido isso estar sendo desenvolvido em uma força sim, nas outras duas não. Como é que acontece isso? Então, pegando já o gancho dessa resposta aqui no chat, ao meu ver, sim, tem sido desenvolvido de maneira conjunta entre as três forças. Uma pergunta que vem logo em seguida é do Newton Lopes Júnior. Ele pergunta, dentro da abordagem, a mestranda considera a questão da racionalização da defesa, necessária, porém de alto custo, o que demanda esse estudo para aprimorar as capacidades dentro do cenário econômico mundial e da disponibilidade tecnológica nacional? Assim, eu não sei se eu peguei muito a ideia da pergunta, mas a necessidade da racionalização é o que a literatura coloca como necessária para o PBC, né? Se essa realidade é possível quando a gente pensa em relação a recursos tecnológicos, se dependendo de certos tipos de não sei, armamento, do que a gente precisa adquirir para se ter o PBC, se isso seria possível dentro da realidade que estamos vivendo. Não sei se me fiz clara na resposta, mas a literatura ela coloca isso como importante, a racionalização. Mas se é possível realizar isso de maneira precisa, também eu acho que é pano para manga, entendeu? Assim, dá outro debate, outra discussão. Eu acho que é isso. Obrigado, Maria Eduarda. Tamires, quer fazer algum comentário frente a essas perguntas? Foram feitas também? Enfim, se quiser ter algum comentário, fique à vontade. Olha, o único comentário que eu tenho referente a essa última questão é que se os próprios preconizadores têm essa dificuldade de relacionar essa questão da aquisição de novas capacidades, desenvolvimento dessas capacidades versus a racionalização de recursos, né, a questão do orçamento, seria muita pretensão nossa, já temos a resposta pronta também, né, já que a gente está ainda fechando esse processo, né. E pelo fato da gente ter um orçamento assim um pouco mais enxuto, é um ponto ainda a ser muito trabalhado, né? Então a gente está aqui no passo a passo, né? Acho que, ao meu ver, o que a gente percebe só esse fato de a gente ingressar nesse processo de modernização,
de aquisição de novos sistemas, e de trazer esse debate mais à tona, já foi um passo bastante grande, né, a evolução desse debate, né. Então, acho que aos poucos a gente vai acomodando essas outras necessidades, né, em questão de margem orçamentária e otimização disso tudo. Ótimo. Um outro comentário que veio no chat, veio do Carlos Eduardo Lopes Fernandes, ele diz que ele sugere aí, né, para Maria Eduarda, acho especialmente, que seria bom também estudar o Conselho Superior de Governança, pois ele tem um papel na metodologia do PBC. Certo. Inclusive, agradeço a contribuição, já anotei aqui. Muito obrigada, tá, Carlos Eduardo? Outras perguntas, comentários, vamos ver aqui, tem mais coisa aqui embaixo, né? A Jayara, né? A Jayara coloca, uma vez que não dá para definir se faz difícil definir um conceito tão complicado, epistemologicamente, ontologicamente, que é o conceito de dissuasão, existe algum artifício que pode ser adotado para consolidar o conceito em uma pesquisa? Se apegar ao meio termo ou utilizar uma condicional C, o país se comportar de tal forma, o conceito utilizado pode ser X, Y, Z, algo que facilite. Então, a pergunta dela vai no sentido de como, enfim, pode, numa pesquisa científica, consolidar um conceito complicado ou de várias vertentes, como é o conceito de dissuasão, né? Então, se eu posso contribuir em algo com essa pergunta, eu diria que uma maior gama de uma revisão de literatura talvez ajudaria isso, a entender quais são os diversos conceitos que se discutem sobre dissuasão. No meu caso, eu falo sobre PBC, sobre jointness, interoperabilidade, e aí a minha estratégia é procurar ao máximo o que se fala sobre aquilo, discutir ao máximo aqueles conceitos, para não ficar preso a uma só definição e talvez reduza muito a compreensão daquilo que eu estou falando. Então, eu acho que minha dica caminharia mais nesse sentido, de tentar pesquisar o máximo possível sobre aquilo e encontrar, claro, convergências e divergências para se chegar a uma conclusão sobre o que se quer discutir. Ela falou aqui de maneira mais específica sobre dissuasão, mas eu trago isso um pouco mais amplo para o que eu estudo. Então, como eu tenho feito, qual a estratégia que eu uso para estudar conceitos. Eu acho que é isso. O Carlos Eduardo Lopes Fernandes também comenta que o conceito de PBC visa a geração de forças em conjunto. As capacidades geradas serão analisadas pelos elementos da sigla, né? Do PMI, 2Is. O último I é interoperabilidade, por isso essa interoperabilidade irá permear as forças. Inclusive o DOPEMI, né, a sigla, eu conheço. Algumas literaturas, algumas percepções não incorporam o último I de interoperabilidade, o que eu já acho problemático. Mas eu tenho tentado trabalhar justamente com esse DOPEMI que leva em consideração o último Izinho, que salienta essa necessidade conjunta como importante. Agradeço o comentário também. E já saiu a PND e Pode a ND. ficar à vontade. Porque eu vi agora o comentário. Já para acesso público, eu vi que saiu o documento, mas eu fiquei em dúvida se já podia disponibilizar, era de livre acesso. Certo. Okay. Bom, o João Humberto Dalla Torre também dá, né, aí uma boa sugestão para Maria Eduarda, que pode buscar também informações diretamente e o contato da seção que trabalha com PBC. Acho que... Muito obrigada, muito grata, isso vai me ajudar bastante. Muito bom. Agradeço a todos aí que têm colocado, enfim, sugestões interessantes para a pesquisa que Maria Eduarda vem desenvolvendo. A gente sabe que temas sensíveis demandam muito mais vezes, né, do pesquisador, e todo apoio nesse sentido é sempre muito bem-vindo. Sim. O Francisco José de Matos pergunta como pode enviar bibliografia para a gente sobre o assunto, transformação em vários países. Francisco, eu vou deixar aqui, se for o
eletrônico, pode mandar direto para o programa de pós-graduação, né? A gente, enfim, deixa disponível para os alunos. E se em formato físico, eu deixo aqui também um minutinho. Deixei o meu e-mail também. Isso, e deixo aqui também o site do programa, que tem, enfim, um endereço físico, qualquer coisa. Pode mandar aos cuidados a mim mesmo, né, que estou até setembro, e depois passo o bastão como coordenador do programa, tá? Obrigado aí, enfim, todas as informações são muito bem-vindas para os nossos pesquisadores. Outros comentários que vêm: a mudança do atual modelo bottom-up de planejamento estratégico das forças para uma abordagem top-down é uma questão que considero relevante para o estudo, pois esbarra na cultura organizacional do setor defesa. Sim, exatamente. Não falei sobre não falei sobre isso na minha apresentação, porque eu tinha um tempo muito breve, mas no primeiro capítulo eu trago isso muito detalhadamente, esse modelo bottom-up, né, de baixo para cima, e para o modelo top-down, de como esse modelo top-down é importante para o PBC. Então, no primeiro capítulo eu trago isso tudo muito delimitado, para poder justamente linkar com o caso Brasil. Como é que é isso aqui? Como é que o modelo se aplica aqui? Como é que seria melhor aplicável na realidade? Mas essa discussão está presente, sim, nos meus pensamentos, na minha própria discussão, só para deixar claro, né? Sim, é bastante importante e relevante isso, sim. E aí outros comentários, né? O Carlos Eduardo Lopes Fernandes elogia, né, a maneira como se explicou sobre a questão de racionalização do efetivo, essa preocupação com a questão da presença. Francisco José de Matos coloca do PBC ser desenvolvido em toda a OTAN. Então foram comentários que surgiram aí. Bom, acho que não temos mais comentários. Se não temos, quero uma vez mais agradecer a Maria Eduarda Freire, a Tamires, né? Acho que foi uma tarde excelente, mostra a diversidade do nosso programa em todos os sentidos, né? Em uma semana estamos discutindo teoria política, em outro, interoperabilidade das Forças Armadas. É importante também ver, enfim, o papel importante que as mulheres podem ter também em discutir defesa, né? Acho que é algo que tem mudado de maneira bastante positiva no Brasil, e parabenizo ambas, enfim, por trazerem os importantes debates aí de defesa. Quero deixar também o convite para que na próxima quarta, às 14 horas, nós temos mais um seminário virtual, que quem vai conduzir vai ser o professor Marcelo Burgos, que é professor do nosso programa, mas atualmente está em estágio pós-doutoral na Goldsmith, Universidade de Londres, que falará sobre democracia radical, né? Enfim, vai falar sobre como que a democracia lida com radicalismos, a pesquisa que ele vem desenvolvendo com os colegas lá em Londres. Então, ficam todos mais do que convidados. 16 horas, não 14 horas. Excepcionalmente, semana que vem é 16 horas, por conta do fuso horário, ele pediu que fosse 16 horas, tá? Mas toda a nossa programação está no site do programa e também sempre no Instagram do nosso programa. Vocês encontram sobre os nossos eventos e iniciativas. Então, agradeço a presença de todos, uma boa tarde, obrigado mais uma vez, Tamires, obrigado, Maria Eduarda, e até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos, tchau, tchau.